Hoje a gente vai direto para os bastidores das mecânicas espirituais e linguísticas de uma das passagens mais fascinantes de toda a antiguidade. Mateus capítulo 4, dos versículos 1 ao 11, o nosso material de base examina essa história através de uma lente bem específica, chamada de perspectiva triunfanista. A nossa ideia nessa explanação é decodificar o grego antigo e entender as verdadeiras estratégias dessa batalha clássica no deserto, relatando de forma totalmente imparcial o que esse estudo teológico propõe. É uma jornada, entanto, pelas raízes das palavras. Bom, para nos guiar, o nosso roteiro está dividido em 5 passos. 1. O deserto e o espírito. 2. A ambiguidade da tentação. 3. Os 3 ataques fundamentais. 4. O poder da palavra escrita. E, por último, adoração e serviço espiritual. Bora lá? Entrando na nossa seção 1, o deserto e o espírito. O cenário em si não é só um pano de fundo, tá? Ele é uma peça fundamental desse quebra-cabeça teológico. A análise já começa definindo a palavra pneuma. Dentro da visão triofanista que guia o material, pneuma se refere ao Espírito Santo não como uma força lá longe, distante, mas como a própria essência da divindade manifesta dentro do Filho criado. É exatamente esse Espírito que conduz a narrativa para o Éramos, o deserto. E olha só o argumento que interessante. Esse isolamento não foi um acidente de percurso, foi um espaço projetado de propósito para provação. A intenção era recapitular o isolamento de Israel no Êxodo, mas desta vez garantindo a vitória. E isso nos leva a um ponto de análise comparativa incrível. Se a gente olhar para o relato de Mateus, a estrutura das palavras faz parecer que o embate foi um evento único, contínuo e em sequência. Mas, em Marcos e Lucas, a coisa é apresentada como um processo contínuo ao longo de todos os 40 dias. E sabe o que é legal? Essa diferença de estrutura não é considerada uma contradição. Na verdade, é só uma variação muito profunda de como cada escritor escolheu emoldurar os testes que aconteceram por lá. E agora que a gente já entende o ambiente, vamos para a seção 2, a ambiguidade da tentação. É aqui que entram as mecânicas reais desse encontro, focando num adversário conhecido no grego como diabolos, literalmente, aquele que calunia ou divide. O que chama muita atenção nessa parte é a palavra peirazou. No grego, esse é um termo super neutro. Pode significar tentar, provar ou testar. Ou seja, o sentido da palavra não mora nela mesma, mas depende totalmente da intenção de quem está fazendo a ação. E aí é que está a grande dualidade de peirazon. De um lado, dentro da permissividade de Deus, a intenção do Espírito era promover um teste para gerar crescimento e força. Mas do outro lado, a intenção do adversário era transformar essa exata mesma situação numa armadilha, uma sedução perigosa, para dividir e causar uma queda daquelas. Literalmente o mesmo evento, mas rodando com 2 propósitos completamente opostos nos bastidores. E tem uma frase que não para de coar na narrativa: se tu és. Quando a gente isola essa expressão, fica nítido que a arma principal do adversário não é o medo, mas a dúvida. É um ataque direto à identidade e ao relacionamento íntimo. O estudo faz até uma ponte com Romanos 8,16, sugerindo que o objetivo principal é apagar o testemunho interno do espírito, plantando uma incerteza gigantesca sobre quem a pessoa realmente é. Isso nos joga direto no meio do campo de batalha, na nossa seção 3. Vamos dar uma olhada na famosa regra de 3 que o adversário usa para cutucar as vulnerabilidades humanas. A estratégia de ataque é super metódica. Primeiro, bate na necessidade física. Depois, manipula a fé para criar uma presunção espiritual. E, por fim, oferece poder mundano, que é aquele atalho irresistível. Vamos desconstruir rapidinho a mecânica do primeiro ataque. O primeiro round acontece em cima de 2 palavras-chave: artos, que significa pão ou necessidade física, e rema, que é a palavra específica, viva e falada de Deus. O material que estamos analisando traz uma visão dicotômica aqui, dizendo que o ser humano precisa, sem sombra de dúvida, tanto da matéria física quanto do sustento espiritual. É um pacote completo. Colocando esses 2 lado a lado, dá para ver como o ataque foca na vulnerabilidade extrema do jejum humano. E tem um detalhe: o jejum era uma disciplina física intensa, claro, mas a fonte nota que ele é considerado transitório na nova aliança. A grande tática é fazer o artos, o sustento físico, parecer muito mais urgente e vital do que o sustento espiritual. A resposta para isso é bem famosa, mas a interpretação triofanista que estamos acompanhando traz uma visão muito particular. Quando o texto fala em boca de Deus, eles rejeitam a ideia de antropomorfia,
Ou seja, não seria só uma metáfora para dar características humanas a Deus. A argumentação deles é de que Deus literalmente possui uma boca, e com isso, Jesus eleva o rema muito acima de um simples pedaço de pão. É uma leitura bem literal e fascinante da teologia deles. Aí o segundo ataque muda totalmente a tática e vai para a presunção espiritual. O cenário muda para o Pterigion, o pináculo, o ponto mais alto e chamativo do templo. E a estratégia aqui é de uma manipulação absurda. O adversário pega as próprias escrituras, no caso Salmo 91, e torce o significado para tentar forçar uma demonstração de proteção divina. Um verdadeiro show pirotécnico espiritual. Mas a resposta corta isso na raiz, citando Deuteronômio. E o termo grego aqui, ekperazo, é a chave. Significa colocar o caráter de Deus à prova por falta de fé. Porque, convenhamos, exigir que o divino prove alguma coisa é agir com uma insegurança enorme que está só disfarçada de confiança. Confiança real não fica exigindo testes. E, por último, o ataque do poder mundano. Todos os reinos, ou basileia, e toda a glória, doxa, oferecidos de bandeja. O preço? A adoração, que no grego é proskuneo. A grande sacada dessa oferta era dar um atalho. Era o caminho mais fácil para chegar no topo sem precisar passar pela cruz e pelo sacrifício. Do ponto de vista humano, uma oferta e tanto. O que nos traz à nossa seção 4, o poder da palavra escrita. Como exatamente foi a defesa contra tudo isso? A estratégia de defesa não foi, olha, Deus está falando aqui e agora. A resposta repetida o tempo todo foi, está escrito. Isso dá uma autoridade imensa, histórica e concreta ao texto que já estava registrado. É usar a palavra indireta como um escudo impenetrável. E essa é a supremacia do texto, segundo a nossa fonte de hoje. A palavra escrita é a arma suprema contra a estratégia da dúvida, lembrando bastante Tiago 1,6, sobre a gente não hesitar. Mais do que isso, ensina a separar o que é comando direto de Cristo do que é apenas a voz do narrador. No fim das contas, a verdadeira força mora na obediência firme às ordenanças. Chegando na nossa última etapa, a seção 5, adoração e serviço espiritual. Como a gente aplica isso de verdade depois de ver essa vitória toda? Voltando à palavra proskuneo. É uma imagem super forte, visceral mesmo. Curvar-se e beijar a mão de um mestre, em total submissão. Foi isso que o adversário pediu lá atrás. Mas a regra absoluta que fica clara aqui é que esse nível de reverência é totalmente e unicamente reservado ao divino, sem exceções. O material de base tem uma visão bem específica sobre isso. Ele argumenta que a adoração verdadeira ao Pai não é sobre fazer barulho ou eventos grandiosos. Segundo essa exegese, é algo totalmente pessoal, invisível e que acontece lá dentro, na dimensão espiritual. É uma parada muito mais secreta e individual do que grandes atos coletivos. Então, o que significa servir a Deus na prática? O termo é latreu. Para deixar isso bem mastigado, o estudo usa João 6, 28 e 29. O serviço ou a obra de Deus não é uma gincana de rituais exaustivos. Servir é essencialmente simplesmente crer e obedecer aos ensinamentos de quem foi enviado. Simples assim. E a gente encerra nossa explanação com essa reflexão provocativa. Se o serviço supremo é simplesmente crer e obedecer, como entender essas raízes do grego e essas táticas muda a maneira de encarar os perrengues diários? Lembrando sempre de 1 Coríntios 10, 13. A ideia é que não existe teste impossível, mas a vitória nunca vem de atalhos ou de confiar só no próprio taco. Ela vem de se apoiar inteiramente na palavra e no espírito. É uma mudança de perspectiva gigantesca. Que essa análise sirva para a gente continuar sempre questionando e buscando as raízes do conhecimento.